Meus queridos irmãos e irmãs, é uma imensa satisfação ver esta igreja praticamente lotada numa segunda-feira à noite para celebrarmos juntos o encerramento da Quaresma de São Miguel e a festa dos arcanjos. Nós temos visto nestes tempos o quanto esta devoção aos santos anjos tem despertado o nosso povo católico, cristão, para a oração. Esta é a maior graça conquistada neste tempo. Durante a Quaresma de São Miguel, através dos nossos gestos penitenciais, cada um com o seu, através da nossa oração diária a São Miguel Arcanjo, alguns só com a oração a São Miguel, outros com outras orações aos santos anjos, o Santo Terço, enfim, o Santo Rosário, cada um do seu jeitinho tem se aproximado mais de Deus. E isto é uma grande graça. Orar faz nossa alma respirar. E sem dúvida alguma, esta é uma conquista que não passa quando este tempo de oração termina. Estamos aqui hoje celebrando os arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. É muito importante, ao celebrarmos os anjos, que nós lembremos que a palavra de Deus nos fala sobre eles. Hoje em dia tem muita história sobre anjos por aí, né? Tem muita gente até inventando nomes de anjos que a Bíblia nunca transmitiu para nós. O que nós sabemos é o que nós celebramos. Sabemos por Jesus que cada um daqueles que vem a esse mundo tem um anjo da guarda que contempla dia e noite a face do Pai que está nos céus. Através do profeta Daniel, do livro do Apocalipse, que ouvimos na primeira leitura, sabemos que há um Miguel arcanjo, cujo nome é uma pergunta que fala da autoridade de Deus. Quem é como Deus? Quem é comparável ao nosso Deus? É o significado do nome Miguel. Através da história de Tobias, conhecemos São Rafael Arcanjo, medicina de Deus ou cura de Deus. O nome Rafael significa isso. Diante do mistério da entrada do Filho de Deus no mundo, conhecemos o serviço e o ministério de São Gabriel, força de Deus. O nome Gabriel significa força de Deus. Estes são os arcanjos revelados na Sagrada Escritura. Há também alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender que há outros anjos dedicados a outros serviços. Sabemos que o anjo é um espírito. Deus é espírito. O anjo não tem corpo, embora na história da salvação e na Sagrada Escritura Deus permita que eles se manifestem assim, até para poderem se comunicar com os homens e não assustar ninguém, né? Porque se algo espiritual aparecesse diante dos nossos olhos, talvez isso nos causasse mais medo e afastamento do que proximidade e escuta. São seres espirituais. A palavra anjo significa mensageiro, porta-voz, portador. Os anjos são porta-vozes, são portadores de uma mensagem que não são apenas palavras, mas uma mensagem que é a ação de Deus no mundo. Sabemos que há um mal presente no mundo. Desde o livro do Gênesis,
até o livro do Apocalipse, na Bíblia, nós percebemos que existe um mal no mundo e Deus se coloca em trabalho para salvar a humanidade deste mal. Os anjos, especialmente os arcanjos, estão a serviço desta obra de salvação, planejada por Deus. Quando contemplamos a vida, o ministério de São Miguel Arcanjo, entendemos que Deus coloca a sua autoridade nas mãos de São Miguel para defender o seu povo, o povo de Israel, o povo da primeira aliança, e para defender o novo Israel de Deus, que é a Igreja de Cristo, contra o mal, contra o seu autor, contra o inimigo infernal, dragão, a serpente, como vimos na primeira leitura. Deus também dispõe da sua força, da sua fortaleza, para dar à humanidade a única graça que pode nos levantar de nossos pecados, ao enviar o seu Filho ao mundo. Deus estende seus braços, Deus alarga o seu coração, Deus se abaixa para levantar os caídos, os humilhados, os pobres, os pequeninos, os descartados. Coloca a sua força em favor deste levantamento da humanidade decaída, humilhada, enfraquecida. São Gabriel é portador desta mensagem. Há também um mal no mundo que provoca enfermidade, doença. E o Senhor envia São Rafael Arcanjo na história de Tobias para manifestar o seu poder para curar. Para curar. Deus é o grande curador do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida. O ministério dos anjos é muito importante. Mas, sem dúvida alguma, o que alegra o coração de Deus é que brote de dentro do nosso coração também o louvor proclamado pelos nossos lábios. Quando nós louvamos a Deus, cantamos a Deus, como fizemos no Salmo de Meditação, na presença dos anjos, nós nos unimos àqueles que diante de Deus, com a sua vida, não cessam de louvá-lo. A grande conquista que Jesus nos deu foi esta: de podermos oferecer ao Pai um sacrifício de louvor, de podermos cantar em lábios purificados, levantar mãos alvejadas no sangue do Cordeiro para bendizer aquele que é o Senhor do universo e que tudo realiza pelo bem daqueles que Ele criou e salvou e santifica por amor. Por isso, ao encerrarmos esse tempo de oração, nós somos convidados a manter o nosso coração, a manter os nossos lábios em estado de louvor. E sem dúvida alguma, vir ao encontro da Eucaristia. A palavra Eucaristia significa ação de graças, celebrar dignamente a Santa Missa, procurar valorizar esse momento em que, como comunidade, igreja, escutamos a palavra e somos alimentados pela palavra e pela presença eucarística de Jesus, e também somos alimentados pela presença dos irmãos. Entendemos a nossa vocação, como diria o Papa Francisco, não nos salvamos sozinhos, caminhamos juntos em direção à salvação. Nós, peregrinos nesse mundo,
com a igreja celeste na glória, contemplando a face do Pai, com os irmãos que se purificam para a glória do céu no purgatório e com aqueles que fizeram parte da primeira criação antes da nossa criação, os seres espirituais, os anjos. Então, a celebração que estamos vivendo hoje nos convida a alargar os nossos olhos, os olhos da nossa fé, a enxergar mais profundamente o mistério de Deus que nós somos convidados a participar. Eu também gostaria, nesta Santa Missa, nesse momento de reflexão, de falar algo que me parece muito importante, porque da mesma forma como o Filho de Deus, ao se fazer homem, como diria São Paulo, abriu mão da sua igualdade com o Pai, se desvestiu da sua divindade, se empobreceu, se aniquilou. Os anjos também fazem esta mesma experiência, porque tudo que é dos anjos é de Cristo. Tudo que os anjos manifestam é aquilo que faz parte de Jesus. Quando nós contemplamos a imagem de São Miguel, a gente vê uma capa vermelha sobre seus ombros e rapidamente a gente se lembra do manto vermelho colocado sobre os ombros de Jesus quando ele é julgado e condenado à morte. O manto púrpura é o manto da realeza de Cristo, realeza que o leva à cruz, realeza que o leva à efusão, ao derramamento do seu sangue para salvar o seu povo dos seus pecados. A realeza de Miguel é a realeza de Cristo. Nas mãos de São Miguel, em algumas ilustrações, uma espada, com a qual ele luta contra o inimigo. Em outras ilustrações, uma lança, com a qual ele também luta contra o inimigo. Quando há a lança, há um escudo. Quando não há a lança, há a espada. São Miguel está com uma balança na outra mão. Vale a pena a gente lembrar da carta aos Efésios, quando São Paulo diz para nós que a espada do Espírito é a palavra de Deus. São Miguel é portador não apenas de uma palavra, mas São Miguel é portador da palavra que destrói o inimigo, que destrona o inimigo. São Miguel, com seus exércitos celestes, são portadores do sim dos anjos contra o não de Satanás. E o sim dos anjos é semelhante, ecoa no sim de Maria e no sim de Jesus, a vontade do Pai. Os anjos se empobrecem, mergulham no mistério da paixão de Cristo para proclamar a vitória do Senhor. Também falei da balança, a balança do julgamento. Não apenas do julgamento final, quer na nossa morte, quer no encerramento da história do mundo, mas o julgamento agora, o julgamento da misericórdia. Miguel e os seus anjos estão ao nosso serviço, combatendo por nós, combatendo pela Igreja de Cristo, combatendo para que sejamos vitoriosos na luta contra o mal, na luta contra o pecado, nesta maldade presente no mundo, contra esta maldade presente no mundo. Este é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus na história é que ele escolheu salvar ao invés de condenar, remir ao invés de acusar, porque o acusador é o diabo. A misericórdia de Deus vem em socorro da nossa pequenez e da nossa fraqueza. Os anjos são portadores das graças de Cristo para a humanidade. Ouvimos na primeira leitura
que os anjos, juntamente com Miguel, venceram o dragão infernal por causa do sangue, por causa da paixão de Cristo, por causa da entrega por amor do Filho de Deus pela humanidade. Pela palavra e pelo testemunho de Jesus. Ele é o Filho de Deus, mas se desvestiu da sua divindade e se fez pobre, se fez pequeno, para poder falar ao coração daqueles que, humilhados sob o peso da sua humanidade, humilhados sob o peso do pecado, para que estes pudessem escutar a sua voz e pudessem escolher a vida e não a morte, a Deus e não ao inimigo. Os anjos que combateram esta primeira guerra, este primeiro grande combate contra o inimigo com São Miguel, venceram Satanás, porque lá na origem dos tempos, antes de todas as coisas, escolhendo a Deus, escolhendo a vontade de Deus, ali já antecipadamente imitaram o despojamento do seu Senhor, imitaram o despojamento de Jesus e se colocaram a serviço de nós, a serviço da humanidade inteira. Por isso, contemplar os anjos, celebrar os anjos, é também celebrar tudo aquilo que nós recebemos de Cristo. Como também celebrar o sonho de Deus para nós, o sonho de Deus para a humanidade, o sonho de Deus para a igreja do seu Filho, o sonho de Deus para a comunidade cristã. Celebrar os santos anjos é também olhar com esperança para o futuro e desejar aquele dia, aquele lugar, aquele momento, aquela hora em que diante de Deus nós formos uma única comunidade, uma única família, onde Ele será tudo em todos. E a nossa vida com os anjos manifestará o melhor louvor que poderíamos oferecer a Deus. Porque não há maior alegria para o pai, uma mãe, que ter seus filhos ao redor da sua mesa, ter a sua família reunida. O maior louvor que nós podemos oferecer a Deus não é o que nossa boca diz, nem aquilo que apenas a nossa vida individualmente pode oferecer, mas é aquilo que juntos, em unidade, nós proclamamos, que Deus tem uma família presente no mundo e na história, uma família espiritual que contemplamos e celebramos neste dia. Queremos então pedir aos santos anjos, queremos pedir a São Miguel, a São Gabriel, a São Rafael, que continuem nos ajudando neste caminho de fé da nossa vida. Não sabemos quanto tempo ainda vamos combater, mas queremos que o fim da nossa história seja um bom combate, como diria São Paulo. Que no fim a gente possa dizer: lutei por amor, até o último instante. Entendi a mensagem de Jesus, compreendi o coração do Evangelho. Se de fato nós estamos profundamente unidos à presença dos anjos na nossa vida, sabemos que Deus está conosco e somos fortes para ir até o fim, perseverando, mesmo em meio às nossas limitações e às nossas fraquezas. É com esta fé que nós queremos hoje, de modo todo especial, invocar a presença e a intercessão dos anjos para a nossa vida.